Fala, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais um encontro virtual, uma aula gravada de história. E aí, como vocês podem olhar aqui em cima, aqui em cima. Aqui é a lâmpada, né? Aqui é a minha biblioteca. Não, aqui, não, aqui. Aqui é a minha biblioteca, né? E aqui no slide acima, vocês podem perceber que nós já estamos rumando para o módulo 31 para falar aí da reforma luterana, tá? A gente vai começar agora a falar das reformas religiosas que vão acabar com o monopólio da Igreja Católica da fé dos europeus, ok? E aí eu gostaria de retomar com vocês aí o contexto desse momento, né? O que está acontecendo nesse momento aí que vai fazer com que haja, que ocorra aí essa reforma luterana. No século XVI, né, aí na postura de vocês vão apontar o século XVI como sendo um revolucionário século XVI. E por que esse século XVI aí será revolucionário? Porque nós temos aí as grandes navegações elas vão acabar criando, digamos assim, uma nova classe social que é a burguesia, porque a partir dessas navegações do comércio internacional, você vai ter o acúmulo de capital nas mãos de uma determinada classe, que não é nobre, que não é o clero, tá? Então, a partir das navegações, aí você tem um acúmulo de capital nas mãos dessa nova classe que é a burguesia. E a partir das navegações, você vai ter uma ampliação do comércio internacional, né? Você vai ter, digamos assim, o surgimento, né? Ou pelo menos para os europeus, o descobrimento da América, o descobrimento de territórios na África, a exploração de territórios na Ásia. Então você vai ter aí uma série, você vai ter aí um mundo mais globalizado, por mais que não tenha sido de fato, né? É, então você tem a ampliação desse comércio nacional, você vai ter o deslocamento do eixo, né, comercial do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Então você tem aí essa ampliação. Logo depois do século XVI, você vai ter aí a centralização política, né? A gente já viu isso aí, como é que vão se construir as monarquias centralizadoras aí na Europa. E aí você tem, em cada lugar vai ser dado diferente, né? A gente já falou da Inglaterra, a questão lá da Guerra das Rosas, entre os Lancaster e York. Na questão lá da França, né? Você tem uma outra forma de centralizar o poder na mão de uma determinada dinastia. Portugal, tá? Que são os nossos colonizadores, farão essa centralização política já no século XIV, tá? Mas as coisas vão começar a se consolidar assim como monarquias centralizadoras do poder já no século aí 16. Como eu já falei antes lá nas Grandes Navegações, né, você tem um surgimento dessa nova classe social que é a burguesia, que vai estar ligada muito ao comércio, né, a esse comércio internacional, serão mercadores, mas também você vai ter aí o surgimento de uma burguesia do sistema bancário, tá? E como é que vai funcionar essa burguesia do sistema bancário? Olha, eu ganhei muito dinheiro comercializando e tem ali um conde, um duque que precisa de dinheiro para fazer não sei o quê. Eu vou lá, empresto dinheiro para esse nobre e ele vai me retornar depois com juros, tá? Então você tem aí o surgimento dessa burguesia também do sistema bancário, que vai ser, digamos assim, a burguesia que vai ter mais problemas com a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica ela vai condenar a usura, tá? Que é exatamente o lucro. Então, se tu empresta dinheiro para uma pessoa, para um padre ou para um cardeal, você não pode cobrar juros dele, você tem que exatamente esperar que ele retorne esse dinheiro à mesma quantia. Você não tem que ganhar com isso, né? Esse é o pensamento aí da igreja da época. Então você vai ter aí essa classe burguesa já em contraste com algumas ideias da igreja católica. Você vai ter aí o que a gente viu nas últimas aulas, que é o surgimento desse pensamento humanista, né? O fim de um teocentrismo, o Deus, ou pelo menos a ideia de pensar Deus como centro de todas as coisas, ou ele sendo agente das transformações e também das questões ligadas
aos fenômenos naturais, né? Então você vai parar de explicar as coisas através do olhar divino e você vai meio que desvelar, tirar o véu, vai mostrar a verdade científica para as pessoas, tá? E aí surge, obviamente, o antropocentrismo, que é o homem como medida de todas as coisas. A perspectiva do pensamento humano passa agora pelo próprio ser humano sendo o agente transformador da sociedade e até mesmo aquele que vai experimentar as transformações da natureza. No século XVI, vai consolidar aí uma vida urbana, tá? Até porque as corporações de ofício, esse comércio vai favorecer que as pessoas saiam do campo e tenham agora uma experiência de uma vida nessa urbis, né? Nessas cidades. E, obviamente, que esse pensamento humanista ligado a essa série de transformações que aconteceram no século XVI vai fazer com que as pessoas iniciem a contestar, a questionar o poder da Igreja Católica. E por que vai acontecer isso? Né? Por duas razões. Primeiro, a Igreja Católica tem uma necessidade de ampliar o seu poder através da tomada, digamos assim, de terras, né? Da expansão das suas propriedades. Isso vai entrar em conflito, principalmente lá na Europa Central, entre os reis e príncipes alemães, tá? E também você tem essa disputa aí de luxo e riqueza, que a gente vai falar mais agora da Igreja Católica que acontecia nesse momento. Como é que vai acontecer então a ruptura dessa unidade religiosa aí da Igreja Católica, né? A Igreja Católica era a única unidade que pensava a religião na Europa. Como é que vai se dar então essa ruptura? Você vai ter um descontentamento geral da sociedade com o enriquecimento da Igreja. Os nobres tinham bastante resistência devido à amplitude, né, ou pelo menos da necessidade da Igreja sempre ter mais terras. A nobreza, por exemplo, ali da Europa Central, como eu já disse para vocês, ela se sentia às vezes oprimida pelo avanço, pela conquista de terras da Igreja. Você vai ter um descontentamento dos burgueses por causa dessa questão aí da condenação da usura, do lucro, né? E você também tem um descontentamento das pessoas pobres, dos camponeses, dos trabalhadores, porque eles também estavam ali a cargo de pagar imposto para sustentar esse clero, né? Então você tinha aí um descontentamento geral da sociedade para com a Igreja Católica. A burguesia, então, vai sentir a necessidade de criar escolas leigas que não estavam ligadas à igreja. Por quê? Porque exatamente vai ser essas escolas leigas que vai permitir que se tenha um novo pensamento, ou pelo menos um pensamento destacado da Igreja Católica, tá? E que proporcionava também críticas a essa realidade que estava sendo vivida ali no século XVI. E aí, nesse momento, você vai ter uma série de críticas contra os dogmas e rituais da Igreja Católica que serão apontadas, que serão chamadas de heresias. Queria deixar aqui já registrado também, que eu já falei isso em aula, mas é bom sempre repetir, que o herege, que é aquele agente, ou pelo menos o sujeito que comete as heresias, né? A palavra herege é aquele que faz uma escolha. O significado da palavra herege é aquele que faz uma escolha para fora dos rituais e dogmas da Igreja Católica, tá? Então, todos aqueles que não seguem e que fazem uma escolha de não seguir, digamos assim, a doutrina da Igreja, é chamado de herege e comete, então, uma heresia. E aí, gente, na apostila de vocês, eles apontam esses três nomes aí como sendo os precursores, digamos assim, das reformas, tá? Você tem o John Wycliffe, que vai inaugurar uma cadeira na sua universidade, na Universidade de Oxford, né, com uma série de ataques à Igreja Católica. Ele vai condenar lá o luxo e riqueza desse clero, vai condenar a venda de indulgências, ele vai fazer uma série de críticas à Igreja Católica, tá? E aí você vai ter um meio que discípulo, né, do John Wycliffe, o Johann Hus, que vai defender a reforma religiosa como uma luta por autonomia política na região da Boêmia em relação ao Sacro Império Romano Germânico.
e aí, obviamente, ele vai ter sido como herege e vai morrer na fogueira, porque era o lugar para onde boa parte dos hereges paravam, depois de fazer críticas à Igreja Católica. E você também tem, a gente já falou dele lá, quando a gente falou do Renascimento nos Países Baixos, né? O Erasmo de Roterdã, ele vai escrever esse livro, então, Elogio à Loucura, que vai fazer uma série de críticas a essa vida de luxo e riqueza do clero, né? Ele vai fazer aí uma série de críticas, porque no mesmo tempo que você tem uma igreja aí que vive nesse luxo e riqueza, você também tem uma parte da população vivendo em extrema pobreza na Europa, tá? Bom, o que vai acontecer e o que foi então a reforma luterana e como é que vai surgir essa igreja nova na Europa, né? Bom, como eu já falei para vocês, né, tem uma série de questões políticas em torno dos estados alemães. Você vai ter ali uma disputa muito grande entre eles, até na tentativa de unificar em torno de um monarca só. E obviamente que essa nobreza, né, tinha um descontentamento com a Igreja Católica, já que a Igreja era uma grande detentora de terras nesse momento. Então você vai ter a necessidade aí da nobreza se voltar contra a Igreja, contra essa expansão territorial da Igreja Católica. A burguesia se sentia descontente devido à taxação, ao imposto, né, ou melhor, como é que se fala? Tornar o lucro pecado, né? A usura. Então, e o campesinato, como eu já falei também, essa questão dos impostos. No caso da Alemanha, ou desses estados alemães, né? Você vai ter um sentimento nacionalista de rechaço à Igreja Católica. Então, você ser alemão nessa época aí, mesmo que não exista Alemanha ainda, né? Mas você vai ter uma reunião de pessoas aí rechaçando a Igreja Católica. E aí o que vai acontecer? Devido a uma série de questões econômicas e de crises econômicas ligadas à Igreja Católica, a Igreja Católica vai permitir, ali no século XVI, a venda de indulgências também fora do Vaticano. E só para vocês saberem o que são indulgências, né? É o pedaço da veste do Santo Antônio, o osso da mão do santo não sei o que lá. É como se você vendesse essas quinquilharias religiosas, né? Que existem até hoje, tá? A imagem de santo, santinho, terço, né? São todos aí indulgências. E isso vai revoltar de maneira excepcional um dos clérigos da Igreja Católica, um dos padres da Igreja Católica, chamado então de Martinho Lutero. E aí o Martinho Lutero vai ficar tão pé da vida, tão pé da vida, tão pé da vida, ele não sabia como extravasar essa raiva, e ele vai extravasar essa raiva escrevendo 95 teses, que eram exatamente como é que a igreja deveria se reformar, deveria se ver, deveria fazer uma autoavaliação aí para mudar para melhor na visão do Martinho Lutero. E essas 95 teses, então, serão escritas e pregadas aí na porta da igreja. Mentira, não vão ser, porque isso não existiu, isso é uma lenda urbana. E essas 95 teses aí abordavam exatamente os abusos desse clero, principalmente o clero ligado lá ao Vaticano, ligado ao comando da Igreja Católica, tá? E qual é a principal questão, né, do Martinho Lutero? Ele diz que a salvação da alma depende exclusivamente da fé, e não exatamente daquilo que você adquire através do dinheiro. Dinheiro não compra a salvação da alma, né, dizia o Martinho Lutero. E aí, obviamente, que a igreja não vai gostar desse pensamento do Martinho Lutero, que contrapunha aquilo que ela defendia, e no ano de 1520 a igreja vai excomungar o Martinho Lutero, ou seja, o Martinho Lutero vai ser expulso da igreja. Ele vai começar a ser perseguido também por algumas pessoas, ele vai ter que fugir, se esconder, e nesse momento que ele está escondido, ele vai fazer o seguinte, ele vai traduzir a Bíblia para a língua vulgar, no caso alemão. Porque o Martinho Lutero acreditava que a Bíblia em latim dificultava, né, o acesso das pessoas à palavra de Deus. Muito poucas pessoas liam ou sabiam latim, então, para as pessoas terem acesso à palavra de Deus, teria que estar na língua vulgar, na língua alemã, e ele então vai traduzir a Bíblia para todos terem acesso, então, à palavra de Deus. Em 1530, o Melanchthon, sei lá como é que fala o nome dele,
que é um discípulo aí do Martinho Lutero, vai, digamos assim, lançar as bases do luteranismo, da Igreja Luterana, com a Confissão de Augsburgo, né? E o que dizia, então, nessa confissão, quais são as bases aí da Igreja Luterana? Que é a salvação pela fé. Então, se você tiver fé, quando você morrer, sua alma será salva, sim. Uma simplicidade nesse culto religioso, então não precisa ter toda aquela pompa e circunstância da Igreja Católica. Só para vocês lembrarem também, eu acho que eu já comentei isso, não comentei, eu comento agora. Nesse momento aí, o padre reza a missa de costas para o público e de frente para o altar. E aí o Martinho Lutero diz que, na verdade, o padre tem que estar de frente para os seus fiéis porque ele tem que cativar as pessoas, né? Então, e mais, não precisa ter toda aquela vestimenta, todo aquele ouro nas igrejas, né? Então, precisa apenas de uma simplicidade aí no culto religioso. Ele vai diminuir todos os sacramentos da igreja para 2, o batismo e a Eucaristia, e durante a Eucaristia, né, ele vai defender a consubstanciação, ou seja, a Eucaristia com a presença de Jesus, né? Você convoca Jesus para compartilhar ali aquele momento do culto. Enquanto na Igreja Católica se continua pregando até os dias de hoje a tal da transubstanciação, que é transformar então o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, que para quem é católico consegue entender esse momento aí do culto religioso. Então são essas diferenças ou essas bases aí da Igreja Luterana que vão contrapor a Igreja Católica naquela região ali da Europa Central, que depois vai se expandir para a França, para a Suíça, mas essas igrejas aí a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Galera, o conteúdo de hoje era esse, eu fico por aqui, leiam a apostila, façam um resumo, façam as atividades que a gente vai corrigir então na quinta-feira, tá? Galera, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!